Fala, galera! Já começa, segura firme e bora! Pode tomar seu assento, Lucas capítulo 24, a partir do 44. O texto bíblico diz assim, ó, quem gosta de Bíblia aí grita, eu! Então nós vamos ler Bíblia hoje. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo aquilo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Repete comigo assim, abriu-lhes o entendimento. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Repita assim comigo, que se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. Repita comigo, testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha para quem está do seu lado e fala assim, permanecei aonde você está, até que do alto você seja revestido de poder. Vê se ele está com cara de fé de que vai receber poder nessa noite. Ô irmão, não sei que fé que você veio não, mas se você tiver sem fé pode vir na minha, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus ainda há de visitar nós aqui em Balneário Camboriú, na Avenida Marginal Oeste, número 2000, com o seu poder, com a sua glória, com a sua misericórdia. Irmão, não é sobre nós estarmos apenas ativados, mas é sobre nós estarmos ativados para ativar a outros, é sobre nós estarmos avivados para avivar a outros. Será que você está aí? Veja isso. Eu acabei de ler para vocês os últimos momentos de Jesus em terra. Esses momentos aqui são os momentos finais de Jesus falando com os seus discípulos. Ele está concluindo a sua jornada. Ele está dando a conclusão dos 33 anos que ele passou em terra. Irmão, para pensar comigo. Se você tivesse os seus últimos segundos, as suas últimas palavras com um filho que você ama, com uma pessoa que você ama, com um ente querido, com uma pessoa que você discipulou, cuidou, liderou, o que você falaria para essa pessoa? O que você conversaria com essa pessoa? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Jesus está nas suas últimas palavras. Essas palavras, Júlia, são determinantes para os próximos passos da igreja, para que a igreja pudesse então iniciar. Então Jesus não vai falar qualquer coisa. Quem já participou de uma aula onde o professor fala assim, ó, se você não entendeu nada, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Se você não conseguiu entender nada dessa aula, preste atenção no que eu vou concluir agora. Porque se você não aprendeu nada dessa aula, é agora que eu vou fazer uma conclusão, porque você tem que sair daqui pelo menos entendendo isso. Todo mundo já deve ter participado, ouvido isso em alguma aula, em uma pregação, em uma palestra. Jesus está fazendo isso, ele está recapitulando tudo que é necessário para os discípulos. Repita assim comigo, Jesus vai dar o passo a passo para o avivamento. Nada mais do que isso. Ele vai entregar agora na mão dos discípulos o processo para vivermos um avivamento. E eu quero analisar com você ponto a ponto desse processo para o avivamento. Nós vamos analisar texto a texto. Quem tem coragem aí, diga eu. Então vamos lá, versículo de número 45, dá para colocar na tela? Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. O primeiro passo do avivamento é nós compreendermos as Escrituras, porque se nós não entendermos as Escrituras de Deus, se nosso avivamento não estiver embasado nas Escrituras de Deus, acredite, esse avivamento passa a ser um avivamento sem base. Esse avivamento se torna na verdade um emocionalismo, e emocionalismo não tem o poder suficiente para sustentar o avivamento. O emocionalismo não suporta o peso da glória de Deus. O emocionalismo até te leva até a esquina, mas não tem o poder de te levar até o destino final. O emocionalismo te convence por um tempo, mas não te transforma por inteiro. O emocionalismo te faz até cair aqui e parece no poder do Espírito, mas amanhã você está frequentando os mesmos lugares, frequentando com as mesmas pessoas, ainda não tem mudança de hábito, não tem mudança de comportamento, não tem mudança de natureza, porque o emocional, ele vem por um momento, mas ele não tem o poder de te transformar por completo. Então, sem
a base das Escrituras, o nosso avivamento não consegue se sustentar. Sem a base daquilo que um dia Jesus escreveu para que nós pudéssemos entender como igreja, não tem como a gente ter pilar, não tem como a gente ter base. Ontem eu estava em um podcast com o David, ele está ali no camarim, ele vai ministrar agora às 20 horas. E eu perguntei para ele o seguinte: como eu posso viver em um mundo infiel permanecendo fiel? Como eu posso andar com pessoas que não têm os mesmos princípios e valores que eu e permanecer fiel a esses princípios e valores? E ele me deu uma resposta que eu gostei. Pergunta: qual é? Ele falou assim: se você se apaixonar pelas Escrituras, o seu ponto de referência será ela e não as pessoas. Ele deu um exemplo que eu gostei muito. Ele falou o seguinte: já viu quando acaba a sua luz na sua casa? E você faz, a primeira coisa que você faz, você sai lá fora para dar uma olhada se acabou a dos vizinhos também. Aí vê que loucura. Se acabou da vizinhança, o que você fala? Tá tudo bem, não é só comigo. Nós temos a capacidade de viver sem energia só porque o outro também está sem energia. Porque o nosso parâmetro, muitas das vezes, o nosso filtro está no outro e não na palavra. E o que Jesus está nos provocando aqui? Para que o nosso parâmetro, o nosso entendimento, o nosso filtro não seja as pessoas, seja a palavra. No dia que a palavra for a nossa referência, acredite, irmão, você pode estar em um mundo corrompido, você pode estar em um mundo perdido, mas você não será um desses. Por isso que o primeiro ponto de um avivamento poderoso é nós estarmos enraizados na palavra. Por isso que o primeiro ponto de um processo para um avivamento poderoso é nós termos a Bíblia como referência e não as pessoas. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, você precisa ter a Bíblia como referência e não as pessoas. Quando você tem um entendimento claro das Escrituras, você vai entender pelo menos duas coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Primeiro, você vai entender o plano universal de Deus. Você vai entender que o único plano que Ele tem é encher tudo e a todos dele mesmo. É edificar o seu corpo. É edificar a sua igreja. Ele não tem um outro plano. Ele não está construindo outra coisa, a não ser edificar esse corpo, a não ser construir esse corpo, a não ser encher a mim e a você desse Cristo. Esse é o plano universal de Deus. Muitas das vezes a gente se perde perguntando para nós mesmos qual é o nosso propósito. Deixa eu te falar uma coisa. A segunda coisa é essa: veja, Deus tem um propósito sim para você, mas dentro desse mesmo propósito universal dele. Se o meu propósito não tem como fim o mesmo propósito universal de Deus, então deixa eu te dizer, não é um propósito de Deus para você, é só o seu emocional falando para você o que você quer. Quando o meu propósito tem um fim como o propósito de Deus, qual é o propósito de Deus? Encher a mim de Cristo, encher a todos de Cristo. Então parabéns, irmão, você descobriu qual é o seu papel no corpo de Cristo, e agora é só questão de tempo para Ele poder te lançar para as nações da terra. Então, essa segunda coisa é muito importante, porque vai ficar claro para você o do porquê você nasceu. Vai ficar claro para você o porquê Deus colocou você nesse mundo. Você tem noção que o dia do seu aniversário é o dia que Deus disse assim para o universo: o mundo não pode ser mundo sem a sua existência. Você tem noção que no dia que você nasceu, é aquele versículo que diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Mas para que nós fomos? Paulo vai responder em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 29, que eu e você fomos conhecidos por ele de antemão, antes da fundação do mundo. E veja, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você carrega a imagem de Cristo. Olha para outro que tem mais fé e fala assim: você carrega a imagem de Cristo. Olha aqui para mim agora. Quando você tem entendimento aberto das Escrituras, fica claro para você o plano universal de Deus, e fica claro para você o plano que Ele tem para você dentro do plano universal dele. Você está comigo? Diz um amém. O segundo ponto do avivamento está no próximo verso, diz assim, ó: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém.
A palavra-chave aqui para nós é arrependimento. Arrependimento não é um choro. Arrependimento não é uma tristeza. Arrependimento não é a pessoa estar cabisbaixa. Arrependimento é um comportamento. A palavra arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa literalmente a mudança de mente. Significa literalmente você ter uma nova mente. Antigamente você queria os seus prazeres. Hoje você quer as coisas de Deus. Hoje você olha para as coisas de Deus. Antes você tinha uma verdade, agora você entende que Ele é a verdade e você aceita Ele como verdade. Antes você tinha muitos pensamentos, muitas opiniões para dar. Hoje você entende que você não é guiado pelo que você pensa. Hoje você entende que você não é guiado pela sua própria opinião ou pela opinião do outro. Hoje você entende e aceita de que Ele te chamou, e hoje você tem também a mente de Cristo, uma mente renovada, porque hoje habita um novo homem dentro de você. A velha criação passou, o velho homem morreu com Cristo na cruz, e hoje dentro de você está a plenitude do nosso Cristo. Esse arrependimento é o segundo ponto do processo de um avivamento, porque nós nunca vamos viver a plenitude dos planos de Deus sem antes se lançarmos a Ele e dizermos assim, ó: Senhor, muda-me por completo. Eu não me aceito como eu sou, eu careço de Cristo. Não existe um avivamento sem arrependimento. Não existe um avivamento sem antes aceitarmos de que nós carecemos da sua glória, de que em nós mesmos nós nunca vamos encontrar bondade. Se há algo bom em mim, em você, esse é Cristo, é o novo homem, a nova mente que está em nós. Você está comigo? Diz um amém. Então arrependimento não é sobre a pessoa que está triste. Já viu uma pessoa que erra e começa a chorar? Parece que está arrependida. Deixa eu te falar uma coisa, não confunda arrependimento com remorso. Davi foi segundo o coração de Deus, eu penso que por um motivo só. Pergunte qual? Quando ele cometeu talvez um dos maiores dos pecados que a gente lê na Bíblia, adulterando, mandando o esposo de quem ele adulterou à frente da batalha para poder ser morto, ou seja, assassinando. Você vê ele fazendo isso uma vez, você não vê ele fazendo duas, você não vê ele fazendo três, você não vê ele fazendo quatro. Quando o profeta vem até ele e confessa o pecado diante dele, ele se lança, chora, se quebranta. Mas isso não é o arrependimento de Davi, esse é o remorso de Davi. Quando que ele se arrepende? Quando ele levanta desse choro e nunca mais volta a cometer o mesmo erro. Arrependimento é isso, é quando você nunca mais volta a cometer os mesmos erros. Do que adiantaria eu errar hoje e amanhã estar fazendo a mesma coisa? Só me prova uma coisa, que na verdade eu só estava emocionado, ou eu só estava com remorso, mas arrependido não. Porque uma pessoa arrependida, irmão, é uma mudança de rota, direção, é um antes e depois, é um depois de antes. Você não conhece mais a pessoa. Não sei se você já viveu essa experiência, eu já vivi. A pessoa olha para você e fala, você não é mais a mesma pessoa. O que é isso? O arrependimento que me alcançou, a graça que me alcançou, é a mesma que te alcança, é o mesmo que alcança sua casa, sua família, os seus filhos. Acredite, irmão, nós estamos vivendo uma plenitude de arrependimento, porque a metanoia de Deus está sobre nós. As pessoas ainda olharão para você e dirão, oxi, o que é isso? Você está tão diferente desse jeito? É a vida de Cristo que agora habita em nós, é a plenitude do Filho de Deus que agora habita em nós. Repita assim comigo: arrependimento não é choro, é posicionamento. Arrependimento não é tristeza. Repita comigo: é decisão. Arrependimento não é um sentimento ruim, é uma escolha. Pegou ou não pegou? Pergunta para quem está do seu lado, pegou ou não pegou? Vamos avançar então, vem comigo. Terceiro ponto, versículo de número 48. Essa eu quero ler com você aqui na tela. Vou pedir para você ler, na verdade. É que é muito grande o versículo. Aí eu vou deixar para você. No 3 a gente lê junto? 1, 2, 3. Vocês são? Vocês são? Você sabe que testemunha não é ser fofoqueiro, né? Não, porque a galera acha o quê, pastor? Você estudou direito, você sabe me dizer. Né? Uma testemunha que às vezes vai lá no tribunal, em um processo, ela vai falar do que ela viu, do que ouviu. Aí tem uns crentes que levam literalmente. Aí ele vê o irmão, vê um comportamento ali, aí ele fala, você é uma testemunha.
vou chegar diante dos meus irmãos e vou falar tudo que eu vi. Não, irmão, isso é outra coisa, não é ser testemunha não. Porque aqui perceba, não é sobre você fazer algo, é sobre você se tornar alguém. A testemunha que está descrita aqui nesse texto, a testemunha que Jesus está provocando os seus discípulos, dizendo, agora vocês serão a minha testemunha, não é sobre só você falar do que você viu e ouviu, é sobre você se tornar o que você viu, o que você ouviu. Deixa eu te falar uma coisa, nós pregadores, que somos todos nós, pregadores do Evangelho, Ele nos tirou das trevas do mundo e colocou na sua maravilhosa luz, para quê? Para que a gente pudesse anunciar agora a plenitude maravilhosa do seu Filho. É para todos nós essa mensagem, perceba, para mim e para você que somos pregadores do Evangelho, o nosso desafio não é ter um bom esboço, porque isso hoje o chat GPT prepara. Hoje para mim, o seu desafio, para mim e para você, não é a gente pregar bonito, porque eu vou ser sincero, a inteligência artificial está pregando, você consegue conversar com ela. Tem gente que faz atendimento psicólogo com ele, começa a conversar lá com o chat GPT. Quem já viu isso aí alguma vez? Eu já vi várias vezes, na internet hoje é o mais comum. Vê, ele consegue fazer uma pregação inteira sobre qualquer tema que você propor para ele. Então o difícil não é fazer uma boa pregação, não é ter uma boa oratória, esse não é o difícil. O difícil de fato é você se tornar essa mensagem. Aí o chat GPT não consegue, aí a inteligência artificial não consegue, aí muitos que são sabor crente não conseguem. Pegou ou não pegou? Porque aí você não vai falar bonito, você vai ser o que você está falando. Você está aí ou não está aí? Deixa eu te falar uma coisa, o nosso desafio não é pregar bem, o nosso desafio é se tornarmos uma mensagem. Você está aí ou não está aí? Porque quando você se torna uma mensagem, deixa eu te falar uma coisa, você vai precisar falar, você vai precisar pregar, você vai precisar abrir sua boca assim, mas antes de você fazer isso, você, sem falar nada, já conseguiu pregar. Eu nunca vou esquecer uma vez, que eu estava com alguns amigos, e um rapaz chegou falando um monte de palavrão. Ele falava para cá, e falava para lá, e falava para cá, e falava para... Aí um dos meus amigos um pouquinho mais antigo, olhou e falou assim, cara, tem como você parar de falar palavrão? Vê, esse que estava falando isso também falava. Mas ele falou assim, tem como você parar de falar palavrão? Porque o Gustavo está aqui, ele não gosta. Só tem um detalhe, pergunte qual. Eu nunca falei nada para ele que eu era cristão, eu nunca falei nada para ele que eu não gostava de palavrão, ele simplesmente olhou para mim e falou, não condiz com a realidade dele. Porque esse é o poder de ser uma testemunha. As pessoas reconhecem você como aqueles que são enviados da parte de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o que Deus quer de verdade, não é te dar boas palavras, não é te fazer um bom orador, um bom comunicador, o que Ele quer é transformar você na imagem do seu Filho. Você está comigo? Diz um amém. Glória a Deus. Você está crendo? Então vamos para o próximo ponto, ponto de número 4, versículo 49, e diz assim o texto, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Porém, repita comigo, porém, na cidade de Jerusalém. Porém, ficai na cidade de Jerusalém. De novo, porém, ficai na cidade de Jerusalém. O que significa isso? Jerusalém para os discípulos, Jerusalém para aqueles que eram os 12 enviados do nosso Cristo Jesus, ou na verdade os 11, né? Porque Judas já tinha batido as botas. Esses tinha como Jerusalém a sua base, a sua origem, da onde eles vieram. Então quando Jesus está dizendo assim, ó, permaneçam em Jerusalém, Jesus está dizendo para eles, permaneçam na sua cidade de origem, porque antes de você ganhar o mundo, ganhe primeiro sua cidade. Antes de vocês ter paixão por todo o mundo, tenha paixão por onde Deus te plantou. Sabe por que eu amo a reino? Pergunte por quê. Nós amamos as nações da terra, nós somos chamados para as nações da terra. Mas perceba bem, em uma só cidade, que é a nossa, nós temos 2 igrejas, não é nem só uma. Nós temos aqui, ok, nos municípios, e temos lá no bairro das Nações. Irmão, isso é paixão pela cidade onde Deus nos plantou. O nosso pastor fala o quê? Eu quero morrer aqui, eu quero ser sepultado aqui. Isso é paixão pela sua origem. O que nós ensinamos para os adolescentes? Honre seus pais, honre, porque é dali que você saiu.
É dali que você está sendo enviado. Até hoje eu ligo para o meu primeiro pastor e agradeço a vida dele, porque ele plantou em mim a raiz do evangelho. Ele me mostrou os primeiros passos da fé. Ele me mostrou para onde eu preciso ir. E se hoje, pela graça de Deus, eu tenho avançado, é porque alguém um dia começou trabalhando em mim. Alguém um dia plantou em mim. E eu reconhecer isso, é reconhecer de onde eu vim. É eu nunca esquecer de onde Deus me tirou. Então qual é a vontade de Jesus aqui com os seus discípulos? Falar para eles assim, ó, você pode ganhar Jerusalém sim, você pode ganhar Samaria sim, você pode ganhar o mundo inteiro. Maravilhoso. Começa por Jerusalém. Começa por onde eu te coloquei, aonde você viu prodígios, milagres, aonde você viu fazendo grandes maravilhas. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, Jesus quer que você comece a pregar o evangelho aonde você está hoje. O nosso desafio não está no futuro, o nosso desafio está no presente. Porque o que a Bíblia diz? Aquele que for fiel no pouco, Ele coloca sobre o muito. Se eu sou fiel com o que Jesus já confiou nas minhas mãos, Ele vai me colocar em todos os outros lugares que Ele precisa me colocar. Eu não tenho preocupação de como vai ser meu futuro. Eu só tenho preocupação em ser fiel com aquilo que Ele já me confiou. Se Ele me confiou Balneário Camboriú, eu vou ser fiel com Balneário Camboriú. E naturalmente nós vamos nascendo nas outras nações. Vê, em 5 anos, nós já alcançamos Paraguai, Bolívia, nós já alcançamos Paris, Zurique. Irmão, é as cidades mais recentes que nós estamos começando. As nações que Deus está confiando nas nossas mãos, porque nós estamos sendo fiéis àquilo que Ele já nos entregou aqui em Balneário Camboriú. Amém ou não amém? Agora é o último que eu mais gostaria de chegar e o que eu mais quero chegar. Pergunte, qual é? Vamos lá, vamos ler. Versículo de número 49. Agora é só a parte B do verso. Diz assim, ó. Até que do alto sejais revestido de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Não antes de você ter um entendimento claro da palavra. Não antes de você alcançar o arrependimento, a metanoia. Não antes de você conseguir alcançar o que nós entendemos como ser testemunhas, que nós entendemos de ser aqueles que reconhece que não só vamos falar ou ouvir, não antes de nós, eu e você, honrarmos a nossa origem. Agora que nós entendemos todo esse processo, nós estamos aptos para receber um avivamento e um empoderamento dos céus, que é o quebrantar dos nossos corações com o poder de Deus, que é o quebrantar do meu, do seu entendimento, para que a graça de Deus possa repousar sobre nós. Veja isso, quando nós vemos em Atos capítulo 2, todo aquele avivamento, nós precisamos primeiro olhar para Atos capítulo 1, o que a igreja estava fazendo? Ela estava reunida em uma casa de oração, orando, compartilhando a comunhão, e do nada, a Bíblia diz assim, ó, de repente, veio como um vento impetuoso e invadiu o lugar que eles estavam. Agora chegou o momento, irmão, de a gente partir para a prática. Agora chegou o momento para mim e para você como igreja, não apenas ouvirmos, mas experimentarmos esse poder do alto. Sabe o que pode acontecer? Pergunta o quê? O Espírito Santo de Deus te visitar, e veja, não é te visitar apenas como quem está fazendo uma vistoria, é Ele fazer uma morada em você, é agora Ele vir para te revestir. Deixa eu te falar algo poderoso, existe uma diferença entre o Espírito essencial e o Espírito que vem para nos empoderar. O Espírito por essência é aquele que vem para a nossa salvação. O Espírito por essência é aquele, quando Jesus apareceu no meio da sala que estavam os seus discípulos e soprou sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo dentro deles. Em Atos 2 nós não vemos esse mesmo Espírito, nós vemos um revestimento. Agora o que está dentro vem para fora. Agora o que era só para desfrute interno vem para um desfrute exterior. Para quê, Gustavo? Para que a gente possa avançar com a missão que Deus nos entregou. Para quê, Gustavo? Para que a gente possa pregar, para que a gente possa anunciar o Evangelho, não na força do nosso braço, não na nossa capacidade, na nossa performance, não com a nossa técnica vocal, não com a nossa técnica de oratória, mas com o poder de Deus, com a graça de Deus que desceu sobre nós, com a autoridade dos céus, com a autoridade espiritual. E aí, galera, espero que vocês tenham sido muito abençoados hoje. Não fica de fora não, hein? Segue a gente e cola nos próximos conteúdos. Deus abençoe vocês.